A paz do Senhor, boa tarde. Então, nós estamos mais uma vez aqui para a leitura do nosso livro, do A.W. Tozer, O Propósito do Homem, né? E hoje nós vamos para o capítulo 10. Eu espero que vocês estejam gostando. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula e eu administro um grupo no Facebook de devocionais que se chama Mulher Virtuosa, Quem Achará, baseada em Provérbios 31. Então, se você ainda não participa do nosso grupo, eu te convido a entrar no Facebook e procurar o nosso grupo. Então, nós temos devocionais de segunda a sexta-feira. Uma vez por mês nós fazemos devocional. Nós terminamos ontem o jejum de Daniel e essa semana a gente está conhecendo o Estevão, né? E quando o Estevão foi fazer a defesa dele, ele apresentou alguns grandes homens do Antigo Testamento. E nós essa semana estamos justamente mostrando esses grandes homens, tá bom? E, bem, nós também temos um canal no YouTube, então se você ainda não conhece o nosso canal, por favor, se inscreva no canal para que esse canal possa crescer. O objetivo do canal é a evangelização. Tem muita gente que não tem tempo, né, para se dedicar à leitura de um livro. Então, qual é o objetivo, né? É justamente que você, na hora que esteja fazendo um serviço, você está lavando a louça, está preparando almoço, preparando a janta, limpando a cozinha. Então, você pode estar lá escutando. Ou, de repente, você tem algum parente acamado no hospital ou em casa mesmo, e essa pessoa precisa estar escutando uma palavra de bênção para a sua vida, ou para alguém que tenha problema de visão. Então, é muito bom, tá? O livro, assim, está ensinando muito a gente sobre as diversas formas de adorar, tá bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade. Tive que mudar hoje um pouquinho, eu estou na sala, tá? Saí um pouco lá do quarto de estudo do Lucas. Mas vamos começar, né? Hoje é o capítulo 10, o verdadeiro lugar da habitação de Deus. E diz assim: a verdadeira adoração funciona em harmonia com a natureza de Deus. O que quero dizer com isso é que adoramos o Criador segundo o que Ele é. O erro terrível da idolatria e a razão pela qual o Senhor a odeia tanto é que a adoração prestada por ela não é segundo o que Ele é. Jesus disse aos samaritanos em João 4:22: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, no entanto, viria dos judeus não porque eles eram melhores que os outros, pois não eram mesmo. No livro de Jeremias, inclusive, é dito de modo bem claro que os profetas de Jerusalém eram piores que alguns povos. Mesmo assim, Deus os escolheu para revelar-lhes a verdade e dar a eles seus oráculos. Por meio dessa revelação, o Altíssimo faria Israel adorá-lo de acordo com sua natureza. Essa é a causa de Cristo ter dito que Deus é Espírito e que devemos adorá-lo de acordo com sua natureza. Face a isso, jamais devemos esquecer que o Senhor não se deixa impressionar por atributos da matéria, peso, tamanho ou espaço. Um cristão bem instruído sabe que o Deus grandioso não se impressiona com o espaço, porque a infinidade faz parte do seu ser. Sabe também que o Pai não se impressiona com a velocidade, porque o Todo-Poderoso é capaz de um lugar a outro ao mesmo tempo. Deus é Espírito. Por isso, nenhum local o impressiona. Afinal, podemos encontrá-lo em toda parte, ao mesmo tempo. Não há nenhum lugar aonde possamos ir a fim de que fujamos da sua presença. O Criador está em tudo que diz respeito a nós e ocupa todos os espaços. Por isso, não há um lugar onde ele esteja que seja mais perto que outro.
É muito reconfortante saber que o Altíssimo está tão perto de um lugar como de outro. Tudo bem, Jôcia? A paz do Senhor. Vamos lá. Uma vez que Deus nos criou à sua imagem, uma parte de nós é semelhante a Ele. De tudo que foi criado, a alma humana, de uma forma única, é o que mais se parece com o Senhor. Mas como isso é possível? Há tanto pecado no mundo e tantas coisas que parecem malignas? A resposta é o próprio pecado. Embora o homem tenha caído, isso não significa que ainda não reste nele uma fagulha da semelhança de Deus. É fácil para o Criador nos remir e restaurar, pois ele ainda tem o material que usou para nos criar conforme sua imagem. Tomemos uma ilustração do Antigo Testamento. Suponhamos que um oleiro esteja fazendo um lindo vaso de barro. Enquanto gira sua roda, areia e terra se misturam ao barro e o vaso se desfaz todo. Ali está ele agora, desmanchado e sem nenhuma utilidade. No entanto, o material com que o utensílio foi feito, mesmo não se parecendo mais com um vaso, nem havendo beleza artística alguma nele, assim como a alma do artista também não está mais nele, nem poderia estar, pois ele está desmanchado sobre a roda, ainda pode ser usado novamente pelo oleiro. O artesão pode pegar as partes que se desfizeram e fazer outro vaso. Ele não teria como fazer isso se o material fosse ferro ou pedra, por exemplo. Mas nesse caso é possível porque ele trabalha com barro. A princípio ele se desfez, mas ainda era possível restaurá-lo usando o mesmo material. Pai do Senhor, irmã Nilcleia, tudo bom? O Criador nos fez conforme a sua imagem, mas enquanto não entendermos o que ela significa em nós, não saberemos que nossa alma pode comunicar-se e ter comunhão com Ele. Quando o homem foi tentado no jardim e caiu, ele, como um artesão, perdeu seu talento artístico, sua beleza e a santidade de Deus. Mas ele não perdeu o potencial para se tornar semelhante ao Criador novamente. Era só se entregar nas mãos do divino artista. Redenção não significa simplesmente nosso livramento do inferno, embora ela de fato nos livre da perdição eterna. O que ela faz é pegar o material do homem caído e, por meio do mistério de regeneração e santificação, restaurá-lo, para que ele seja novamente semelhante a Deus e a Cristo. É por isso que pregamos a redenção. Mas como isso acontece? Ninguém pode adorar a Deus sem o Espírito Santo, pois Deus é Espírito, e o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Portanto, esse Espírito é o único que pode levar nosso coração a prestar uma adoração que Deus aceita. A mente do homem caído não sabe como prestar uma adoração agradável ao Todo-Poderoso. Por isso, o Espírito desenvolve, conserta e purifica essa mente, aponta a direção certa e a conduz a adorar a Deus. Por esse motivo, é crucial conhecermos o Consolador. Geralmente, sinto vontade de prostrar-me e pedir perdão ao Espírito Santo pela maneira como a igreja o tem tratado. Nós o temos tratado muito mal, de modo que se fôssemos lidar com um hóspede assim, ele iria embora na mesma hora e nunca mais voltaria. Temos agido terrivelmente com o Espírito Santo. Devemos ter em mente que ele é o próprio Deus, o elo entre o Pai e o Filho, um ser eterno, uma deidade. No entanto, o Espírito Santo normalmente é ignorado pela maior parte da igreja, até mesmo a evangélica. Começamos o culto louvando da seguinte maneira quando temos uma liturgia: Louvado seja Deus, de quem advém todas as bênçãos. Louvem-no todas as criaturas na terra, louvem-no também os exércitos celestiais,
Louvado sejam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vemos aqui uma menção ao Espírito Santo. No fim do culto, recebemos a bênção apostólica, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado mais uma vez. Nós o citamos no início e no final do culto, mas fora isso, não nos damos conta da sua presença. Falar do Espírito Santo não é o mesmo que o honrar com nossa adoração. Quantos vão à igreja no domingo, mas não se dão conta de que o Espírito Santo está presente? Quantos realmente percebem que ele está falando com eles ao usar a voz de um homem para falar conosco? Quantos creem que ele faz uso dos ouvidos do homem e ouve através deles? A ideia de que todos prestam adoração a Deus está totalmente errada, e a visão de que podemos adorar ignorando o Espírito Santo também está equivocada. Deixar o Espírito Santo em um canto e ignorá-lo, apagá-lo, resistir a ele e ainda assim adorar a Deus pensando que ele aceita nosso louvor é uma grande heresia, a qual precisa ser corrigida. Somente o Espírito sabe adorar o Altíssimo de modo aceitável. Vemos em Romanos 8 que só o Espírito Santo sabe adorar. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito pega o balbuciar e as repetições que há em nossas orações, limpa-os e os purifica, a fim de que sejam aceitáveis ao Altíssimo por intermédio de Jesus Cristo, nosso mediador. Por essa razão, é impossível orar sem o Espírito Santo. As orações mais poderosas são feitas por intermédio dele e também não podemos adorar sem ele. No entanto, nós o ignoramos ou o usamos para o nosso prazer pessoal ou divertimento. Acredito que chegou o momento de repensarmos essa questão sobre o lugar que o Espírito Santo deve ocupar na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos pensar nisso à luz das Escrituras, porque sem o Espírito Santo seremos como Israel, que continuou adorando a Deus, mesmo depois que o fogo havia deixado o santo lugar e não havia mais a Shekinah, a glória, o fogo, a luz ou a presença dele ali. Israel, porém, continuou adorando de um modo fútil e inútil. Lamentavelmente, aquele povo continuou adorando e se esqueceu de que o espírito da adoração já tinha partido havia muito tempo. A espiritualidade é um dos componentes da adoração. Sem ela, não posso adorar a Deus de uma maneira que lhe seja aceitável, por mais que eu o adore. E se minha adoração não for aceitável, ela então é uma adoração inútil que não vale nem o esforço. O segundo componente da adoração é a sinceridade, que difere bastante da formalidade e da hipocrisia. E nossos missionários são um exemplo terrível e hediondo deste último. Ainda assim, falam dos pagãos que adoram seu Deus, mas gostam de enganá-lo. Não precisamos fazer parte de uma sociedade pagã para ver esse tipo de atitude, pois alguns de nós fazemos isso descaradamente. Prometemos a Deus o que não pretendemos cumprir, achando que assim será possível conseguir dele o que quisermos. Achamos que podemos enganá-lo e cruzamos os dedos para ele não nos ouvir e nem perceber o que estamos fazendo.
Temos de ser absolutamente sinceros quando adoramos a Deus, algo muito diferente da hipocrisia. Não sei se algo feito com hipocrisia tem algum sentido. Podemos praticar rituais religiosos sem ter a menor ideia do que estamos fazendo ou de quais são os motivos deles. É só fazer algo sem sentido e repetir palavras ou frases vazias. O Senhor apontou para uma criancinha e a tomou como exemplo. Creio que uma virtude importante que toda criança possui é a sinceridade. Embora elas digam algo constrangedor às vezes, são sempre muito sinceras. E é essa sinceridade que devemos cultivar se quisermos que o Todo-Poderoso aceite a nossa adoração. Que terrível é passar a vida inteira ofertando ao Todo-Poderoso e tudo isso ser rejeitado por Ele. Caim entregou sua oferta ao Criador, mas quando Deus não se pronunciou e a rejeitou, seu semblante caiu. Honestidade é o terceiro componente. Ela tem de fazer parte de todas as nossas orações, pois não devemos orar por mera conveniência. Creio que a honestidade e a sinceridade são irmãs gêmeas e não podem separar-se, embora não sejam idênticas, afinal cada uma tem um significado. É preciso agir com total honestidade perante Deus. Se eu me prostrar e orar, ó Senhor, supre nosso orçamento missionário, e o Senhor souber que não usarei nada disso em missões, Ele verá que não há honestidade em minha oração. Se eu orar, ó Senhor, salve este homem, mas não fizer nada para convertê-lo, serei desonesto. Se eu pedir a Deus que faça algo que eu mesmo posso fazer, serei desonesto em minha oração. Mas evitamos falar sobre isso porque não soa bem aos nossos ouvidos. E ficamos chocados quando ouvimos. Isso é uma grande verdade. Em quarto lugar, deve haver simplicidade em nossa adoração. Algo muito diferente do sofisma e da sofisticação. Já ouvi algumas pessoas muito simples orando, tão simples que até me constrangeram. Por serem tão simples de coração, elas nos levaram a pensar que talvez não fossem intelectualmente fortes. Porém, não há incompatibilidade alguma entre o poder intelectual e a simplicidade de coração. Nosso Senhor Jesus Cristo era tão simples que foi muito sincero em seus relacionamentos. A simplicidade era tudo para nossos velhos amigos quakers que viveram há muitas gerações. Quando eles se apresentavam perante um rei, não tiravam seus largos chapéus, porque para eles isso significava dar muita honra a um homem. Eles faziam isso perante o Senhor, mas insistiam em usar aqueles chapéus, uma atitude que antes já havia levado muitos à prisão. Particularmente, não vejo mal algum nisso, mas eu tiraria o chapéu. Não há nada de errado em descobrir a cabeça. Isso certamente não significa que estamos adorando alguém, mas a questão é que eles faziam aquilo em que acreditavam, e Deus os honrava por viverem de acordo com sua fé. Simplicidade, total simplicidade. Eles usavam tu e vós, e se tratavam por Maria e João. Não importa qual fosse o seu nome. Eles ensinavam que a Igreja de Deus tinha de ser simples, sem títulos. Se sofrêssemos um infarto de repente e morrêssemos, ou algo terrível como uma tragédia acontecesse conosco, seríamos forçados a ver como somos incomuns e diferentes. Vivemos como os leões de um zoológico, totalmente diferentes dos leões que vivem nas selvas africanas. Assim também somos nós nesta civilização que nos oprime de todas as maneiras. Deve haver simplicidade em nós antes de orarmos a Deus e o adorarmos.
Temos de adorá-lo de um jeito simples, e quem ou o que você é para mim não importa, pois temos de ser simples. É preciso ter simplicidade e humildade para adorar a Deus de um modo aceitável. Muitos de nós exercemos vários papéis. Eu mesmo tenho 4 ou 5 reputações. Uns me chamam disso, outros daquilo, e acho que isso ocorre com todo mundo. É muito difícil tentar viver de acordo com as reputações que temos, e isso sempre nos causa problemas. Então, a oração tem que ser algo que vem de dentro, e a interioridade é bem diferente da exterioridade. Temos de ser gratos ao Senhor de todo o nosso coração para que não precisemos de nenhum artifício para adorá-lo. Você pode adorar a Deus do fundo do seu coração, como os anjos na glória o adoram. É só isso que você tem de fazer. Não precisa morrer com o crucifixo na mão, nem necessita de nenhum outro artefato religioso para adorá-lo. Em um coração grato ao Pai, tudo é motivo para adorá-lo. Mas isso não significa nada para quem não adora de coração. Uma aliança de casamento significa muito para uma mulher, mas só porque ela acredita que o homem quer dizer algo para ela por meio desse objeto. Não porque há um valor intrínseco nela. Se ela perder a aliança na pia, ficará um pouco triste, mas se não perder o marido, continuará amando-o e jamais perderá aquilo que a aliança representa, o seu amor por ele. Afinal de contas, ela pode comprar outra aliança. Do mesmo modo, a adoração é algo que vem de dentro. Minha adoração pessoal diz muito sobre o relacionamento que tenho com Deus. E eu posso adorar verdadeiramente, pois algo é verdade entre mim e o Criador. Se depois de muitos anos frequentando a mesma igreja, eu associá-la para adorar o Senhor, isso é algo natural, psicológico, um reflexo condicionado. Mas isso não significa que, caso não vá mais à igreja ou ela seja queimada, eu não possa mais adorar a Deus. Creio que esta é a hora de as pessoas com entendimento começarem a árdua tarefa de reformar a adoração cristã. Creio também que quando começarmos a compreender bem essa questão na Igreja de Cristo, isso nos trará avivamento. Voltemos ao nosso texto base. Ele é o Senhor, adore-o, então, a fim de que sua beleza seja muito desejada. A alma é um vazio do tamanho do Altíssimo. Se eu pudesse ir além, diria que nossa alma é um traje do formato de Deus, como as luvas, que são feitas para caberem perfeitamente nas mãos. Mas quando há muita sujeira, o Senhor não pode entrar. Coloque, por exemplo, um monte de objetos em uma luva e depois tente enfiar sua mão nela. Você não conseguirá. A luva precisa estar vazia para que sua mão caiba exatamente nela. Do mesmo modo, o coração precisa estar vazio para Deus entrar. Por isso, quando pregamos uma mensagem evangelística e chamamos as pessoas à frente para orar, insistimos em que elas venham até o altar e se esvaziem perante o Altíssimo. Sua alma é uma roupa do tamanho de Deus e Ele quer vestir-se com ela. Entretanto, o Pai não poderá entrar se houver sujeira dentro dela. Examine seu coração agora e veja se não há dentro dele muita sujeira acumulada há anos. Quanta sujeira moral, intelectual. Quantos hábitos e costumes imundos de coisas que você faz ou deixa de fazer, que pensa ou deixe de pensar. Você tem de se esvaziar
totalmente. Gostaria de dizer que encontrei um jeito novo de fazer isso, mas não há outra maneira. Tire toda a sujeira da sua alma. Volte-se para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele o encherá, entrará em você e se vestirá de você. O Senhor jamais usará roupas sujas, Ele quer vestir roupas limpas. Somos purificados quando nos esvaziamos de tudo. No entanto, somente o sangue do Cordeiro pode purificar essa alma vazia para que o Altíssimo entre nela. Uma alma vazia e limpa é o verdadeiro lugar da habitação do Senhor. Peçamos a Ele então que nos purifique. Podemos esvaziar-nos, mas não é possível que nós mesmos nos purifiquemos. Se existe algo em você que impeça Deus de entrar na sua vida, é preciso esvaziar-se disso. Mesmo assim, ainda não estará limpo depois de se esvaziar, pois jamais terá como se purificar. Somente o Criador é capaz de fazer isso por meio do sangue da eterna aliança, do fogo, do Espírito Santo e da prática da obediência. Deus purifica as pessoas e as torna alvas e puras pelo sangue do Cordeiro. Todos os que conhecem os pássaros sabem que existe algo chamado habitat natural. Se, por exemplo, você quiser ver um tordo, não vai a um pântano, mas a um bosque ao cair da tarde. Vá para lá e espere a noite chegar que verá um tordo. Ele ficará calado a princípio, mas depois começará a cantar cada vez mais alto e mais forte. E ao longo da noite entoará sua doce melodia na escuridão. Creio que o Espírito Santo tem um habitat natural, um lugar em que ele se sente em casa e é ouvido, desejado. Um lugar onde pode falar e viver. Esse habitat do Espírito Santo nada mais é que a alma do homem e da mulher. Não conseguimos entender como algo assim acontece. Deus criou a alma conforme sua semelhança. E é por isso que ele pode habitar em sua própria imagem sem problema algum. Assim como um melro canta entre as tifáceas, o coelho salta nos campos e o tordo canta em meio às árvores à noite sem ser visto, o Espírito Santo quer entrar na sua alma e viver nela. Só que ele não deseja habitar nela só no final de semana ou por algum tempo, mas quer fazer da sua alma a habitação permanente. Somente o pecado pode impedir isso. E é por esse motivo que pecado e adoração são incompatíveis. Também é por essa razão que não é possível tratar da questão da verdadeira adoração e omitir o problema do pecado, pois o erro impede a adoração. Não conseguiremos adorar a Deus se houver pecados não confessados em nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis aqui um quadro de Jesus em nossa casa, habitando conosco. É como se ele dissesse: entrarei e estarei com você. Eu entrarei em você e o terei em mim. Jesus deseja estar na casa dos seus amigos, em nossa casa. Sua alma é como uma luva do tamanho de Deus. Portanto, o Senhor deseja entrar nela, mas a luva está cheia de sujeira. Livre-se do que é sujo, portanto, e não terá mais de implorar para que o Pai Celeste entre em sua vida. Os antigos tubos das lâmpadas foram feitas de maneira que, no fim deles, houvesse um pequeno ressalto. Assim, quando vazias, havia um vácuo. Quando eu era garoto, costumava pegar um alicate e quebrar esses pequenos ressaltos,
o que fazia som de algo estalando, como se muitos decibéis estourassem lá dentro. Eu não tinha de entrar na lâmpada, prostrar-me, implorar e dizer: venha, ar, entre, por favor. Eu só precisava tirar o que o impedia de entrar e pronto. A natureza abomina o vácuo. A alma humana é um vácuo que acabamos preenchendo com sujeira. No entanto, Deus só está esperando que a esvaziemos para que Ele entre, purifique e a preencha. Não por nós, mas por Ele. E não precisamos implorar que Ele entre. Não há nada mais natural no universo que o Criador habitar na alma do homem. Vamos orar? Deus eterno, que habita nos céus acima de nós, prostramo-nos humildemente diante de Ti, com o desejo ardente de ter comunhão contigo. Somos gratos a Ti, porque em tudo nos tens suprido. A sede do nosso coração foi saciada em Ti. Amém. E então, minhas irmãs, gostaram desse capítulo de hoje? Muito bonito, né? Ele realmente, Tozer, ele consegue tocar o nosso coração. Então, esvazie-se hoje de tudo que você está vendo que está sendo ruim para a sua vida espiritual, né? Se esvazie hoje e deixe que o Espírito Santo preencha a sua vida. Jesus, para uma samaritana, ele fala a mesma coisa para ela. Quando ele diz para ela que nenhum relacionamento humano pode preencher o vazio que tem dentro da gente. Só Deus pode preencher esse vazio. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher esse vazio que nós temos na nossa alma, tá bom? Então, que Deus abençoe sua tarde. Fica com Deus, em nome de Jesus. Até amanhã.